Prezados irmãos e amigos, é grande alegria de estarmos reunidos novamente. Essa alegria de podermos compartilhar experiências com o Senhor Jesus Cristo e compartilhar também os ensinos preciosos que vêm da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos seguindo os estudos que estamos fazendo em Atos, milagres ocorridos com pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E já vimos outros anteriores a esse, e hoje nós temos uma experiência com uma mulher extraordinária que teve um encontro com Jesus. E nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus dentro de instantes. Continuamos a orar pelo nosso país, pela nação brasileira, pelos governantes, por aqueles que temos lá, que são altos funcionários do governo federal, ou mesmo são deputados, senadores, para que tenham sabedoria vinda de Deus, para poder agir como devem agir no mundo em que estão vivendo, para que sejam vasos de bênçãos nas mãos do Senhor e não sejam pedra de tropeço. Isso é que é o grande problema. Nós todos temos que orar para que nós também sejamos vasos de bênçãos e não pedra de tropeço. Nas igrejas há muitos que oram assim: eu quero ser uma pedrinha no sapato. Vocês podem achar que é estranho isso, mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizer isso, que ele disse lá na igreja dele: eu quero ser uma pedrinha no sapato da igreja. E querem saber o resultado deles? Não me pergunte não, porque se a pessoa quer ser uma pedrinha no sapato de Deus, então, meu irmão, não tem mais nada a fazer nesse mundo, é só seguir o mundão que faz ser uma pedrinha no sapato do diabo, mas não de Deus. Então nós queremos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus nesta hora. Voltando a nossa atenção, vimos a conversão de Saulo e agora nós vamos adiante, a ressurreição de Dorcas. Essa é uma experiência extraordinária que apareceu na vida de Pedro, mas apareceu também na vida dos servos de Deus do Novo Testamento, na igreja, né? Então, oramos ao nosso Deus e Pai. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que tu nos reservas, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra entre aqueles que estão conosco nesta hora, e pedir-te, Senhor, que a tua graça seja sobre todos nós, que sejamos vasos de bênçãos em tuas mãos, não pedra no sapato de ninguém, que sejamos vasos de bênçãos e possamos ajudar uns aos outros a crescerem espiritualmente e a prosseguirem para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lemos nesse instante o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, vemos a partir do verso 31, para outros fenômenos associados, mas vale a pena ler esses textos. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida, da região de Saron, viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, onde as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou.
Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela levantou, abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-lhe a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós queremos pensar a respeito dessa ressurreição de Dorcas, ou Tabita, que também é conhecida. Esta é uma mulher de Deus que vivia ali em Jope, lá na Palestina, mas sem uma vinculação com o cristianismo, que nós não sabemos exatamente tudo como acontecia. Mas aquela mulher era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Alguma coisa especial? Não. Uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Acontece que aqueles que estão com Cristo têm uma perspectiva diferente, e aqueles que estão sem Cristo estão vivendo num terror daqueles, porque não podem nem pensar nessa possibilidade de morrer, porque não sabem o que poderá acontecer amanhã. E ali havia naquela cidade, Jope, uma discípula chamada Tabita. E ela, que traduzido quer dizer Dorcas, e ela era famosa ali pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram no quarto, no andar superior, e porque Lida ficava perto de Jope, onde os discípulos, sabendo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Na certa que aqueles que foram buscar, talvez pensassem, há uma possibilidade para Dorcas, para aquela mulher, Tabita, porque ela estava ali, veio a morrer, e os discípulos foram enviados para irem falar com Pedro para não se demorar em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles levaram ao quarto superior, onde as viúvas o cercaram. E interessante, mostraram para Pedro as roupas que Dorcas tinha feito. A prova do seu amor para com os demais santos. Era uma mulher de Deus que trabalhava com as suas mãos para ajudar outros. Quantos têm as suas mãos boas e não fazem nada para Jesus? Quantos têm as suas mãos boas, têm a sua mente lúcida e podem fazer muitas coisas para Jesus e não fazem? Minha mãe era costureira. Minha mãe fazia preciosidades com a costura. Trabalhava e ganhava dinheiro com isso, mas ela também fazia coisas que podiam ajudar outras pessoas no encontro com Jesus Cristo. Dorcas estava ali. E Pedro estava também, mas ela estava morta. Mas as suas obras estavam acompanhando Dorcas, ou seja, por todo lugar onde ela estava, pessoas estavam indo ali, foram para ver Dorcas e saber o que havia acontecido ali. E não esperavam que acontecesse o que ocorreu. A Bíblia nos diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Eles o levaram para um lugar onde ela seria ali preparada para o seu sepultamento. E os discípulos foram lá e eles não se demorem em vir até nós. Poderia Pedro demorar mais um pouco e chegar lá e já tinha sido sepultada. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram até o quarto do andar superior, onde as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Essa é uma palavra muito séria, porque Pedro sabia o que estava fazendo? Ele sabia.
Ele sabia, porque Deus já lhe havia revelado nesse meio tempo que ele foi lá e voltou, sabia que Dorcas iria ressuscitar. E por isso ele disse Tabita, que era o outro nome pelo qual era conhecido, levante-se. E a Bíblia nos diz que ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Eu queria dizer a vocês que o testemunho de um servo de Deus no lugar em que ele está é muito importante. Você é membro em alguma igreja, você é bênção naquele local, ou pode ser uma maldição, porque se você não vive o evangelho, o que é que você vai fazer da sua vida? Em vez de bênção, vai ser maldição. Mas Deus não quer que você seja maldição, Deus quer que você seja bênção. Como a Tabita, ou Dorcas, como também é conhecida, ela era para os outros crentes em Jesus Cristo daquela cidade. Ela era bênção para todos os que a cercavam. E nesta hora nós queremos pensar, é você bênção ou maldição? Você está sendo usado por Deus ou está sendo usado por Satanás? Pode acontecer isso? Pode. Jesus não disse certa vez para Pedro, para trás de mim, Satanás, não entendes as coisas de Deus? Deus pode tentar até aqueles que são os seus servos, para que se afastem daquilo que ele tem em mente. Ele tem em mente coisas extraordinárias para serem feitas pelos seus servos em todo lugar. Mas se você não está atento àquilo que Deus quer para a sua vida, você vai acabar sendo usado por Satanás. Pense nisso. Pense nisso na sua igreja. Você é vaso de bênçãos ou você é pedra de tropeço? Você está sendo usado para levantar a igreja ou para afundar a igreja? Você está sendo usado ali para edificar a igreja ou para destruir a igreja? Muitas pessoas estão para destruir. Infelizmente, eles não sabem o que lhes acontecerá no futuro. Às vezes pensam, não, eu vou enganar aqui um pouquinho, enganar a outra pessoa ali na frente, aqui eu dou um drible aqui, dou um jeito para lá, outro para cá. Não sabe o que acontecerá amanhã. Não sabe. E Deus não vai ter essa pessoa por inocente. Não, ele leu a Bíblia. Ele sabe o que é certo. Se ele faz o que é errado, porque ele quer fazer errado. Não é porque, coitadinho, caiu nas garras do diabo e fez aquilo que o diabo queria. Não. Agora Satanás vai ser culpado pelo que ele fez. Não. Ele é culpado e padece pelos pecados que cometeu. Não é o caso de Dorcas. Dorcas era uma mulher de Deus. Uma mulher que servia ao Senhor. E essa mulher era bênção para os demais irmãos. Eles podiam levar as roupas que ela havia feito com as suas mãos. Eles podiam mostrar para os demais cristãos que ali estavam quantas coisas preciosas Dorcas havia feito, ou Tabita, né? Havia feito para poder ajudar outros. Você pode mostrar o que você tem feito para ajudar outros. Que as suas mãos sejam usadas para a bênção e não para a maldição. E muitos estão usando as suas mãos não para a bênção, mas para a maldição. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Faça aquilo que Deus quer para a sua vida. E conforme nós lemos no texto, veio o apelo daqueles irmãos, não se demorem em vir até nós. Eles pensavam que Pedro poderia demorar-se, chegar lá quando o corpo já estivesse sepultado. Mas não, ele foi lá. E ele mandou que todos saíssem. E depois ele disse, Tabita, que quer dizer Dorcas, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele deu-lhe a mão e a fez ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Muitos
creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Como Deus é poderoso para agir. E Ele quer usar a sua vida, meu irmão. Ele quer usar a sua vida para alcançar outros, para tirar outros da escuridão, das trevas, do pecado, da dor, da aflição, e consolar e confortar as vidas, e você pode ser vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante, e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e meditamos. Nós te agradecemos pelo exemplo extraordinário que o Teu servo Pedro enfrentou ali, quando ele teve que lidar com Dorcas ou Tabita. Como aquela mulher era honrada e bem-aventurada no meio de todas as outras servas Tuas daquela cidade. Querido Pai Celestial, nós te pedimos que assim também nós sejamos vasos e bênçãos em Tuas mãos por toda parte onde andarmos, na igreja onde somos membros, em todo lugar por onde andarmos, que sejamos vasos e bênçãos em Tuas mãos. E que cada dia o nome de Jesus Cristo, Seu Santo Filho e Precioso, nosso Senhor e Salvador, seja glorificado através das palavras que falamos, através das nossas atitudes, através da nossa ação para alcançar outras vidas. Que sejamos assim vasos de bênçãos em Tuas mãos, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todos sempre. Amém.